Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém, irmãos? Pode sentar, em nome de Jesus. Tio Mauro com as crianças. Pode dar mais isso aí. Ótimo. Calor aí, irmãos? Quase, né? Quase quente, né? Eu quero avisar vocês que na próxima quinta-feira, a primeira quinta-feira do mês de fevereiro, nós vamos começar uma campanha aqui chamada Os Milagres de Jesus. Quem que precisa de um milagre? Eu preciso de vários. Então será uma campanha bem determinada a esse assunto, não mais outro, e eu creio que o Senhor vai nos abençoar de forma muito especial. Até mesmo porque nós estamos no ano de Marcos, ano onde Deus nos deu uma palavra em novembro sobre Efatá. E a gente entendeu que no livro de Marcos, Jesus, quando lhe deu aquela palavra, aquele rapaz que não falava perfeitamente, não ouvia, Jesus não estava falando somente aquele rapaz, e sim de uma dificuldade que havia naquele território. E dificuldade essa onde, espiritualmente falando, não se ouvia perfeitamente e não se falava perfeitamente. O corpo era adulto, a região era boa, mas era rodeada de escribas, de fariseus, mas pouco se tinha ou não tinha aquilo que era o efeito da palavra de Cristo. Então, nós estamos vivendo uma geração como essa. Ultimamente, nós temos vivido momentos como esse, onde tem muita teoria e pouco milagre. Então, nós vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então, vem estar conosco, que eu creio que será um tempo muito especial para nós. Amém? Eu tenho lido algumas coisas durante esses dias que eu estava em casa, e eu observei que os primeiros dias do ano são dias onde o Senhor Ele quer pautar a nossa vida com verdades. Verdades essas que não roubam as colheitas que nós temos feito, juntado durante os anos que nós temos vivido, e principalmente o ano que se findou. E quando nós entendemos isso, nós precisamos ter no nosso coração um sentimento. Qual o sentimento? E no nosso espírito, um sentimento de conquista. O que é isso? Entendermos que lutamos para chegarmos aonde chegamos, e nós devemos agora lutar para nos manter aonde nós chegamos e avançarmos, e não retrocedermos. Então, eu estava vendo um episódio bíblico essa tarde, e assim, é algo muito interessante nós falarmos hoje sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 15, versículo de número 13 a 19. O tema de hoje é ter um espírito conquistador. Ter um espírito conquistador. Aí no telão você pode acompanhar a leitura do versículo 13 ao 19. Calebe, filho de Jefoné, porém, deu a Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriate-Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Aнаque. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Aнаque, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Aнаque. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriate-Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela,
e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos porque tu és um Deus bom e a tua misericórdia dura para sempre. Fala conosco, Senhor, nesse momento, conosco, com a tua igreja, com as nossas vidas, e que nós tenhamos um culto, ó Pai, da segunda parte, um culto abençoado. Que eu seja um instrumento da tua parte e que eu seja a boca de resposta tua, Senhor, para a vida deste povo. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vemos aqui a história de uma família, de uma composição onde havia um desafio para conquistas e um prêmio. E diz a história que assim foi e assim aconteceu. Axa foi dado a Otiniel por esposa, mas ela observou que a porção que ela tinha não era o suficiente. E o que ela fez? Foi e pediu: ó, você me deu terra seca, mas eu quero um pouco de terra boa. E aí diz lá, como diz o versículo 19, então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando nós lemos isso, nós vemos que o que estava em Calebe repartiu sobre aqueles que estavam com ele também. O que estava em Calebe contagiou o que estava nas vidas das pessoas que compunham aquele momento que estava com ele. Aí eu pergunto, essa sem dúvida não era uma condição que aquela mulher pede uma porção a mais, conquista uma porção a mais. Por quê? O ambiente que ela fazia parte não era propício a essa conquista? Sim ou não? Claro que sim. Por isso que ela foi impregnada por um sentimento de querer. Eu tenho o que é bom, mas Deus pode me dar algo um pouco melhor. E nessa palavra nós vemos que ela assim fez e assim ela conquistou, como nós vemos. Ela não só ficou com a terra seca, mas ela ficou com as fontes superiores e com as fontes inferiores. O que é isso? Havia naquela mulher um sentimento no seu espírito de insatisfação. E qual era esse espírito de insatisfação? Se manter para viver aquilo que era a plenitude do melhor que Deus tinha para a vida dela, no momento que ela estava vivendo. Eu não sei como você viveu o final de ano e entrou o ano. Talvez você se alegrou com um mergulho na praia, um mergulho na piscina, uma confraternização com a família, com o marido, com a esposa, ou resolveu tirar alguns dias para dormir até não aguentar mais, até o corpo doer, e não sei. Mas eu quero dizer para você, independente de como foi o seu final de ano, o Espírito de Deus está falando: eu tenho para você uma porção conquistadora muito maior que você imagina. Você crê nisso em nome de Jesus? Então, o homem, ele deixa de conquistar muitas coisas por falta de consciência. E três coisas muito importantes que durante todo o percurso da Bíblia você observa que impede o servo de Deus, o homem que Deus escolheu para abençoar. Três coisas que impedem dele crescer e conquistar. Qual é ela então? Quais são as três coisas? A primeira, a perda da unção de uma conquista por se tornar escravo do pecado. Abra sua Bíblia em João 8,34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado.
Muitas vezes quando nós falamos do pecado, nós muitas vezes estamos falando, as pessoas entendem muitas vezes o comprometimento moral, que vive uma vida de imoralidade. 90% do pecado geralmente é isso. Mas existem alguns pecados chamados pecado da gula, pecado da murmuração, pecado da maledicência. O que é o pecado da maledicência? Falar mal da pessoa. Eu já disse aqui alguns cultos atrás, que há um dado científico, que quando você fala mal da pessoa, de alguém, é liberado no seu corpo uma sensação de prazer. Prazer esse que dá a entender que você tem o poder dessa pessoa nas suas mãos. Se me falha a memória, a substância é chamada serotonina. Então a pessoa tem prazer de falar mal. Quem lembra daquele episódio de humor que tinha na televisão, graças a Deus, não era da Globo, mas de outro canal que eu não lembro o canal, que tinha a velha da praça. Lembra da velha da praça? Que chegava o ator lá e passava alguns personagens e de repente a velha da praça aparecia na janela da casa dela de frente para a praça. Que todo mundo que falava começava a falar mal. Tem pessoas que têm esse vício. Tem pessoas que têm o pecado da glutonaria, come compulsivamente. Tem pessoas que têm o pecado de dormir demais. Você está pecando contra o teu tempo. Então são diversos pecados, e a Bíblia fala que este que comete tal pecado se torna o quê? Escravo dele. A primeira questão é essa. Deixa de ser conquistador por isso. A segunda questão é quando ela deixa se enganar pelo inimigo. Quer ver isso? 1 Timóteo capítulo 4. 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Eu aprendi durante mais de 20 anos de evangelho. Qual é a fórmula e a raiz da decepção? Eu me decepcionei com o homem. Eu acho que você já ouviu, por isso que tem muitas pessoas desigrejadas. Por quê? Eu estava na igreja e me decepcionei com tal pessoa, com o irmão da igreja, com a liderança. Geralmente, 95% com liderança. Eu não me decepciono mais. Por quê? Porque eu não posso tirar Cristo do lugar que Ele deve estar na minha vida. Por isso que Jesus fala, a palavra de Deus fala, olhai para o alvo da sua vocação, que você precisa ter. Soberana vocação. Então, se eu olho para Jesus, eu vou entender que o que me decepciona é simplesmente um mortal, que amanhã poderá ser também decepcionado por alguém. Agora, muitas pessoas deixam de ser conquistador porque está nisso aqui. Fica ouvindo, não trata o que precisa ser tratado, não busca a cura que precisa ser curado, e fica o quê? Buscando supérfluos argumentos, que na qual vão incubar, alisar, defraudar mais ainda aquilo que Deus te deu como verdade espiritual. E qual é a verdade espiritual? A palavra de Deus é sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. A Bíblia não mudou, o homem muda. A Bíblia não mudou, a geração muda. A Bíblia não mudou e Deus também não mudou. Quem crê nisso também? Amém? Então você precisa entender, não caia nos ensinos aonde não confronta o teu pecado. Não caiam em ensinos e doutrinas aonde não trata o que precisa ser tratado na tua vida. Ninguém mais do que ninguém, você mesmo. E Deus sabe o que você precisa ser tratado e curado. Então tudo aquilo que vem, aleluia, toda palavra que você escuta, que o centro de tudo é Cristo e não o homem, esta palavra vem de Deus e ela vai confrontar você a entender, aleluia, nega a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Por isso que Jesus está falando, você deixa de ser conquistador porque deixa se enganar pelo inimigo. A terceira coisa é
o que faz você deixar de ser um conquistador é quando você é contaminado pela miséria e pelo o egoísmo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão dias facílimos. É isso que a Bíblia está falando? Não. Sobrevirão dias o quê? Difíceis. 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, para ajudar, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, ou seja, fingindo um amor, negando-lhe, entretanto, o poder. O que Deus fala aí? Foge também destes. Você conhece alguém com essa característica? Fuja. Deus está falando, não seja contaminado por esse povo, que são egoístas e miseráveis. É isso que muitas vezes Axa olhou e poderia muito bem agradecer, mas ela sabia que Deus tinha mais para ela. Ela sabia na sua vida que ela poderia ter mais. E ela só teve mais, porque ela estava no ambiente que desejava o mais natural, o mais equilibrado, o mais maduro, o mais factível e da parte de Deus. E que nessa noite você saia daqui, debaixo desta palavra, aleluias. Você sabe que você tem uma palavra sobre a tua vida. Você entende que tem uma promessa de Deus sobre você. Você sabe que Deus tem uma obra sobre a tua vida. Então se envolva com pessoas relacionadas à promessa que está relacionado à tua vida. Se relacionam com pessoas que têm uma vida de oração, que têm uma vida de palavra. Sentou na mesa com alguém e esse alguém falou mal de alguém, amanhã vai falar mal de você também. Sentou na mesa e esse alguém fala da palavra, fala das coisas de Deus, e não tem aquele discurso hipócrita, farisaico, dizendo, sabe o que é? É que eu não quero que você entenda que eu estou falando mal, já está falando mal, aleluia. Quando vai alguém que quer falar mal bem de alguém, fala assim, irmãos, eu tenho percebido que lá na nossa família, lá na nossa comunidade, lá na nossa casa, na empresa, na igreja, eu estou observando que tem algumas situações. Vamos levantar um clamor para que Deus faça uma obra poderosa. Aí sim, com esse você senta, com esse você reparte a sua comunhão. Agora, você não pode viver com pessoas desse tipo de situações, que tem o seu espírito, o seu caráter corrompido. Não, Bíblia fala, fuja desses, com esse não tenha comunhão, porque o que Deus tem para a tua vida é muito maior. Quem crê nisso em nome de Jesus, é muito maior. E você precisa ter contato com pessoas que têm essa maturidade para entender o que é o melhor de Deus na sua vida. Caso contrário, você será alvo de uma inveja. Então, esse é o tripé. Qual é o tripé? Perde a unção de conquista, porque se torna escravo do pecado. Segundo, deixa-se enganar pelo inimigo. Terceiro, contaminado pela miséria e pelo egoísmo. Quando você entende isso, você começa a limpar a tua vida. E você começa a voltar à estaca ou patamar que Deus te deseja. Qual é o patamar, estaca ou patamar que Deus te deseja? É o espírito conquistador. E quem é conquistador? Primeiro lugar, ele jamais vai deixar as coisas passarem batidos. Por quê? Ele é perseguidor do sonho, como Caleb foi, sem se abater com os problemas. Irmãos, se você pegar a história de Israel, desde a hora que Deus mandou as 10 pragas,
a saída do Egito até a terra de Canaã, muitos problemas, muitas situações, muitas contradições. Josué e Calebe e aquelas pessoas que tinham o espírito de uma terra que manava leite e mel, essa conquista, eles passaram por problemas. Eles viram Deus vencer a divisão no meio do deserto. Eles viram Deus atacando, ferindo pessoas, os rebeldes com lepra. Eles tinham mais exemplos para parar do que prosseguir. Mas os poucos exemplos que Deus deu foram suficientes para eles estarem firmes e debaixo de uma promessa que Deus tinha estabelecido para a vida deles. E eu declaro para a sua vida, seja como Calebe, tenha na sua vida um sonho aceso, e não se abata com os problemas. Olha o que diz lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de número 16 e 17. Olha o que o texto da Bíblia fala. Por isso, não desanimamos. Vira para o teu irmão e fala assim, não desanime. Amém? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso interior se renova de dia em dia. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aleluia! Não importa os problemas, não importa os momentos, não importam as fases, não importa, não importa, não importa. Quando você pega a Bíblia e você vai ver quando Deus deu a Josué uma ordem, falou, olha, vocês vão dar ordem ao exército de Israel para dar X voltas em torno das muralhas de Jericó. E quando terminar X volta, a 7ª volta, vocês vão mandar o exército gritar e vão pedir para os levitas tocarem as trombetas. E o muro vai ruir. O general, o rei de Jericó, achava que aquilo era intransponível, que aquilo era invencível, que os deuses que eles serviam eram maiores do que o próprio Deus que fez os céus e a terra, que era o Deus de Israel. Só que, aleluia, subestimaram, enganaram, fustigaram, maltrataram. Mas quando a trombeta tocou e o povo gritou, eles viram aquilo que seria improvável. Sabe por quê? Porque para o Israel, aos olhos humanos e qualquer ser humano, as muralhas de Jericó era impossível de serem ruídas, impossível de cair por terra. Era uma cidade forte, bem preparada, os guerreiros eram bons, os soldados eram expert entre material bélico, e comparando de Israel com eles, Israel estava muito aquém daquilo que era o poder daquele exército. Só que eles não imaginavam que quem estava com eles era o Todo-Poderoso. Aleluia! Você vai ficar na mão de Jericó, você vai ficar na mão do rei de Jericó, você vai ficar na mão do inimigo, até você entender o quê? Que maior é o que está em você do que no mundo está. Que quando você abrir a tua boca e falar assim, não importa o tamanho da muralha, não importa o tamanho do problema, não importa o lugar que eu estou, eu sei de uma coisa: o meu Deus que sabe o meu deitar e o meu levantar, o meu Deus que tem os meus dias nas palmas das suas mãos, um Deus que eu sirvo, que a Ele pertence o sim e amém, e o coração dos homens desta terra está na mão dEle. Então, aleluia, eu elevo os meus olhos para os montes, aleluia, porque de lá vem o meu socorro, do Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Nós precisamos parar com essa fé superficial, essa fé ralé, pensando que Deus é o show do milhão, pensando que Deus é o prêmio de uma loteria federal. Não, o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, Ele é o Senhor absoluto de tudo, Ele reina, Ele reina,
Ele reina. Então você, aleluia, não pode abrir mão do teu sonho. Não abra mão do teu sonho. Quem crê nisso, diga amém. Então repita: eu não abrirei mão do meu sonho. E eu não vou me abater diante os problemas. Aleluias. Aleluias. Para você ser conquistador, em segundo lugar, busque sempre superar e renovar-se no poder de Deus. Isaías capítulo 60, versículo 1. Diz assim: dispõe-te. Em outras traduções fala: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Deus está falando: dispõe-te. Se você não se dispor, não vai resplandecer. Ou seja, o que compete Deus fazer, Ele fará muito bem feito. Agora o que compete você fazer é o quê? Se dispor. Porque quando você se dispõe, Ele vai resplandecer. E quando Ele te resplandecer, aleluia, a glória, a luz do Senhor nascerá sobre ti. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu declaro essa palavra de Deus sobre a tua vida, aleluia. Sempre busque uma superação. Sempre busque uma superação. Sempre busque algo novo para a sua vida. Sempre busque uma motivação. Mas eu não tenho ninguém para motivar. Você tem sim, aqui ó. Eu não tenho ninguém para falar comigo. Tem sim. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fale com Deus que Ele vai te responder. Porque a Bíblia fala, Jeremias 33, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda ninguém, nem tu sabes. Então tem resposta, aleluia. Começa a clamar. Tem resposta de Deus para a tua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Você não tem referência humana. As pessoas têm que te ter como uma referência humana. Tinha uma senhora, o nome dela é Eulâmpia, já dorme no Senhor. Todas as segundas-feiras, ela começava um culto às 6 da manhã de jejum e oração. Então ela orava até meio-dia, era 6 horas de joelho. Entrava gente, saía gente da oração. Mas ela ficava de joelhos, ali na divisa de Diadema. E por muitas vezes eu vi ela desmaiar de fraqueza. Mas quando essa mulher orava, Deus se manifestava de uma forma tão presente, que começou a chegar até os pais de santo para buscar consulta, e esses homens eram libertos. Ela não sabia ler e nem escrever, mas ela decorava os versículos na mente, e ela pregava, que você fala, essa mulher lê muito Bíblia. Não, ela tinha lá CD, fita cassete, melhor dizendo, tinha disco que pregava a palavra de Deus. Tem um pastor que o Senhor já recolheu, chamado Manuel de Melo. Ele pregou durante 48 horas sem parar a palavra de Deus. E o Manuel de Melo, ele fez vários discos da sua pregação. Ele era do Brasil para Cristo, fundador do Brasil para Cristo. E o meu pai às vezes colocava na vitrola da casa dele as pregações do Manuel de Melo. E essa mulher, ela ouvia o Manuel de Melo. E ela reproduzia. Ela falou que deu certo nesse ano, eu vou reproduzir também. E ela pregava. E o Senhor falou para ela o que Deus ia fazer na família dela. Por quê? Porque ela sempre era renovada, mas ela tinha um calo, um espinho, um furúnculo na sua carne, que era o espinho na carne. Ela tinha um filho perturbado, ou um filho viciado, ou um filho que era complicado. Esse menino dava trabalho, um homem de 30 anos, que já tinha casado umas 5, 6 vezes, voltado para casa, dava trabalho. Polícia parava na porta e falava, olha lá, mulher, ora para tanta gente, mas o filho dela dando trabalho.
trabalho, e não sei o que, e não sei o que lá. Mas ela, todas as segundas-feiras, ela estava na presença do Senhor, e ela dizia, ela falava assim: Danielzinho, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, que nada aconteça, alegre-se sempre no Deus da tua salvação. Aleluia. E eu quero declarar sobre a tua vida: eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a fase que você está vivendo, eu não sei como você entrou esse ano, mas saiba de uma coisa: aleluia, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nascerá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, em primeiro, recapitulando, persiga o teu sonho e não se abate diante dos problemas e das adversidades. Segundo, busque superação e renovação no poder de Deus. A oração sempre é o melhor caminho. A consagração, a busca sempre é o melhor remédio para a tua vida. Terceiro, tenha disposição para investir no reino de Deus. Abra lá, Eclesiastes capítulo 11, versículos de número 1, 2 e 6. Eclesiastes capítulo 11, versículos de número 1, 2 e 6. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal, o que? Sobrevirá à terra. Versículo 6 agora. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas, igualmente serão boas. O que acontece? Muitas das vezes você quer ser um bom funcionário, que é a obrigação de cada um que trabalha. Você quer ser um bom funcionário, ninguém é insubstituível, mas seja uma pessoa tão boa que seja difícil de ser substituída. Então, eu conheço um rapaz que o seu pai voltou para a empresa 6 vezes. Mandava ele embora, mas ele era tão bom que ele voltava. E quando voltava com o dobro de salário. E Deus o abençoou. Por quê? Porque ele se especializou naquilo que ele fazia muito bem feito. Aí você fala assim: eu não sei, eu conheci uma mulher lá em Guarulhos, numa igreja que a gente dirigiu, acho que é Elaine, ou Gislaine, coisa assim o nome dela. Uma presbítera da intercessão, uma bênção. Eu via que ela chorava muito. Ela era gerente de uma casa de tintas, da Souvenir. Eu vi que ela chorava muito. Um belo dia eu falei assim: ô irmã, por que você chora tanto? Porque eu sofri a maior injustiça. O que foi? Eu era gerente do Banco Itaú, e eu fui mandado embora. E eu fui substituído por uma pessoa que eu ensinei a trabalhar. Tá, mas por quê? Eu não sei. Eu falei: me conta, quanto tempo você tinha de casa? 18 anos. Um bom tempo. Começou como o quê? Comecei como atendente, depois fui para seguro, depois fui para o caixa. Depois chegou. Tá. E você se especializou? Não. Meus resultados eram bons. Tá. E a pessoa que assumiu sobre assim, ela fez 3 faculdades, fez 2 pós-graduação, especializou-se em ciências contábeis. Falei: tá aí. Não importa o tempo, é o que você se especializa. O mundo está escasso de pessoas preparadas. Hoje a maior profissão do momento é TI, tecnologia da informação. Está assim. E esses dias eu estava dirigindo um carro, ouvindo a CBN. Hoje, se parasse o curso de tecnologia da informação, teria mão de obra para 4 décadas. De tanta gente formada, escasso, saturado, melhor dizendo. Então, sabe o que acontece? Muitas das vezes você só quer focar, não, eu estou focando naquilo. Por que tem gente que foca numa coisa e começa a ganhar muito? Aí todo mundo migra para aquilo. Porque alguém se especializou. Você precisa entender. Aprenda, sabe qual é a melhor garantia? Os melhores funcionários que se dão bem em grandes empresas são aqueles que são os melhores obreiros das igrejas evangélicas. Porque ser um bom obreiro ou oficial, você vai entender sobre lealdade, fidelidade, compromisso, honra, respeito, ordem, decência, verdade.
princípios, educação e disciplina. Então eu tenho um sobrinho, filho da irmã mais velha da Raquel, da pastora Raquel. Você olha para ele assim, os dois irmãos, um é advogado, o outro é economista. Cresceram na igreja, nunca foram para o mundo, casaram com as suas esposas. Qual a idade do Lucas? 30. Alguém conhece ali o Poupa Tempo de Diadema? Você já viu uns prédios que tem ali de alto padrão? Ele mora lá. Advogado. Tem 30 anos e já tem muito dinheiro. O Mateus, eu apresentei ele na igreja. Fui junto com a minha cunhada, que o pai estava viajando, trabalhando, e ela falou, vamos. Aí fui eu, a Raquel, a Fernanda e o Mateus. O Mateus nasceu com 5 quilos e 800 gramas. Branco, igual o Ravi, do olho azul. Lindo menino. O pastor Adilson Rossi apresentou. Mateus, economista. Casou com a Sâmara, que também é formada em administração de empresa. Os dois têm suas casas próprias. Ganham muito bem. Vence todo tipo de adversidade. Por quê? Sempre estiveram em ambiente aonde? Palavra, direção, disciplina. Mateus é consultor financeiro do banco, acho que é Safra ou tal coisa assim. Personalité. Trabalha em casa, home office. Ganha muito bem, vai continuar ganhando mais ainda. Marca de superação. O que esse menino viveu e passou, superou. Por quê? Porque foi criado numa redoma de palavra, projetando o futuro, projetando sucesso, projetando a palavra de Deus sobre a vida dele. É isso que você precisa entender. Porque a mãe investiu, a mãe hoje são excelentes profissionais. E eu quero dizer uma coisa para a tua vida, aleluias. Corrija o teu filho que precisa corrigir. Corrija você a si mesmo que precisa corrigir. Amanhã você vai ter, não um marmanjo que você vai ficar pagando as contas, mas você vai ter um homem, uma mulher que vai te honrar em nome de Jesus Cristo. Então seja uma pessoa que aprenda a investir no reino de Deus. Aleluias. Eu lembro em Itaquera, que quando nós tínhamos os acampamentos, não tinha dinheiro a igreja, os meninos todos desempregados, mas tinha um doido lá chamado Vilmar, o outro Hugão, e outro não sei mais quem lá. Os meninos se juntavam, iam para a porta do trem, para a porta do metrô, para a rua, e ensinavam a conquistar, e conquistar, e conquistar. Todo mundo está trabalhando, hoje todo mundo ganha o seu dinheiro. Por quê? Porque a igreja deu destino, a igreja ensinou, a igreja investiu, a igreja aplicou uma palavra correta. Aprenda, irmãos, ensina o teu filho princípio de oferta, ensina o teu filho princípio de dízimo. Aleluia. Se você não ensinar isso, você não vai ver o bem do Senhor, porque a Bíblia fala, como diz aqui, se esta ou aquela, se ambas igualmente serão boas, lança o teu pão sobre as águas. Aprenda a investir no reino de Deus, porque, como eu disse, a farinha da panela não vai acabar, e nem o azeite da botija. Ali pode vir a crise maior que for lá fora, mas na tua casa não vai ter crise em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós sofremos de 2020 a 2022, me fala a memória, um lockdown. Deu lockdown, mas o céu não fechou. Nós sofremos a pandemia, mas o céu não ficou com pandemia. Nessa pandemia eu vi muita gente sendo abençoada. Esta casa foi aberta no dia 20 de dezembro de 2020, sem ninguém, sem membro nenhum, debaixo de uma palavra, na pandemia. Uma pessoa se levantou de outro país e falou assim, 1 ano de aluguel é meu para esta casa, eu estou pagando. Então nós temos sinais suficientes de que quem investe no reino de Deus, Deus não deixa ninguém na mão. Seja uma pessoa solidária à obra. Seja uma pessoa, o que é semear no reino? Limpar um banheiro, varrer a casa, trocar uma lâmpada, varrer o altar, trabalhar voluntário numa cantina, no bazar, querer crescer na obra de Deus, querer se envolver, querer trazer pessoas para a igreja, investir no reino de Deus também, trazer alguém com você. Vamos lá, Deus tem uma palavra para a tua vida, porque aqui tem palavra ou não? Tem palavra.
Vamos lá, Deus tem uma palavra para a tua vida, Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar a tua família. Agora, muitas vezes você não faz, possivelmente, porque você tem algo comprometido na sua vida. E você fala assim, não, eu vou naquela igreja, não vou chamar nada porque ninguém sabe na minha rua, possivelmente. Onde eu moro, no bairro, que ninguém sabe que eu sou crente. Por quê? Você grita pra caramba, você fala palavrão, e fica lá escutando Wesley Safadão, e não sei o que, não sei o que lá, tocando a rocha, e não sei o que. Não, a tua casa é casa de Deus, a tua casa é casa de bênção em nome de Jesus. Posso ouvir amém por isso? Aleluia, oh glória. Então seja uma pessoa que assuma esse papel de disposição para investir. Quando você dá um testemunho, você está investindo no reino também. Quando você dá um testemunho na sua casa, na sua família, você está investindo no reino de Deus. E para encerrar, quando você entende tudo isso, o que é? Perseguir o teu sonho como Caleb perseguiu, sem se abater com os problemas. Buscar sempre uma superação e se renovando no poder de Deus. Sempre com disposição investindo no reino de Deus. Você sempre terá a bênção do conquistador. Levante sua mão, diga, Senhor, eu quero receber nesta noite a bênção do conquistador. Levítico capítulo 26, versículo para encerrar, versículo de número 9 a 12. Levíticos capítulo 26, versículos de número 9 a 12. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar o lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Aleluia. Fica de pé. Eu pensei que você ia se empolgar com esse versículo aqui. Põe de novo o versículo 9. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Aleluia. Eu não sei como, de que maneira vai acontecer, mas Deus nos dará um ano surpreendente. Deus nos dará um ano maravilhoso conforme esta palavra. Deus nos dará um tempo muito especial. Você crê nisso em nome de Jesus? E é por isso que você precisa aprender. Nós estamos aqui nesta quinta-feira, segunda quinta do ano, para semearmos no nosso espírito e regarmos a nossa alma, o nosso espírito com esta palavra. E entendermos que Deus, Ele tem um tempo para cada um de nós. Eu declaro sobre a tua vida que o melhor lugar o Senhor quer que você ocupe. Que você não será mais escravo de nenhuma circunstância, mas você vai ter um espírito belicoso, conquistador. Eu declaro recursos na tua vida, a presença de Deus que será fundamental em todas as áreas da sua vida. Você crê nisso? Senhor, eu oro pelo teu povo. Levante a sua mão e comece a, aleluias, declarar essa palavra. Comece a declarar que você não será mais preso ao pecado, que você não se abaterá mais com os problemas, que você não parará mais diante das circunstâncias ou dos problemas que muitas vezes te abate. Você não vai mais, aleluias, dar ibope às tristezas que repentinamente te pega, as vozes que falam no teu ouvido dizendo o que adianta fazer tudo isso, não tem mais jeito, não tem como. Isso vai cair por terra na tua vida hoje, porque o que não tem mais jeito, o que não tem como mais é o diabo avançar 1 milímetro na tua vida, porque hoje Deus está colocando um muro de bronze diante de você, impedindo o acesso do diabo nas áreas da tua vida, que disparam gatilhos para você prosperar. Eu declaro, aleluia, um novo tempo de Deus sobre a tua casa. Eu declaro um novo tempo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. Nós consagramos a ti, Senhor, o nosso, ó Pai, o melhor, Pai, desse ano para a vida de cada um dos teus servos. Eu declaro sobre esta casa, sobre esse lugar, sobre esta igreja, o melhor teu, Deus, aleluias, para este povo e para a
Efraim. Eu declaro, Senhor, aleluia, um espírito conquistador, de um povo diferenciado em tudo que for fazer. Eu abençoo as mãos, os pés, a mente, o coração de cada um que aqui está. Eu declaro, aleluia, Senhor, um tempo diferenciado para a vida deles. Em nome de Jesus, aleluia, eu declaro a paz, eu declaro a bênção, eu declaro a unção, eu declaro a graça e a vitória. Aleluia, nós não seremos os mesmos do ano passado, mas nós seremos melhores. Nós vamos, ó Deus, crescer, nós vamos evoluir. Eu declaro essa palavra sobre a vida da tua igreja. Aleluia, sonda cada coração, sonda cada pensamento, sonda cada sentimento, e estabeleça o centro da tua vontade em cada um deles. Nós oramos, nós abençoamos e declaramos a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Amém? Amém? Seja um conquistador. Não olhe para as adversidades. Não olhe. Em nome de Jesus. Na sua cadeira tem um envelope. Tá. E esse envelope é o momento de você aprender a colocar a sua vida profissional e financeira debaixo da bênção de Deus. Mas eu preciso disso, é consciência sua. Eu tenho aliança com Deus no meu espírito, eu tenho aliança com Deus com o jejum, eu tenho aliança com Deus na oração, eu tenho aliança com Deus em tudo que eu faço. Eu também tenho aliança com Deus na minha vida financeira. E eu sei que isso é imprescindível, porque a oferta, ela é um ato de amor que você tem com Deus. E o dízimo é a certeza de que as janelas do céu se abrem. E no dia que vier o dia mau, você vai ver a bondade de Deus chegando na tua casa, na tua vida. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Então eu quero que você pegue esse envelope que está na sua cadeira, em nome de Jesus, e levante ele ao alto, que eu quero orar por você. Me dá um envelope aqui, por favor. É isso. Obrigado. Levante o teu envelope ao alto. Você tem aí na parede o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular e pode fazer sua contribuição via eletrônica, caso queira. Que é o Pix, que é esse daí que está na tela. Levante o seu envelope que eu quero orar. Abençoa a tua vida, a tua casa, a tua vida financeira. Senhor, o que seria de nós sem a tua bênção? Quantos homens têm dinheiro, mas não têm a bênção? Quantos homens têm dinheiro e essas horas recebeu um diagnóstico de câncer terminal? Quantos, ó Pai, nesse momento, que tudo aquilo que juntou não tem mais valor algum, porque a coisa mais preciosa que ele tem é a saúde, é a bênção sobre eles. Senhor, eu consagro a oferta que nos dá saúde, que nos dá bênção, que nos dá vitória. Que esta oferta, ó Deus, produza 30, 60 e a 100 por 1 na vida deles. Que eles escolham, Senhor, o fruto da tua fidelidade, pela fidelidade deles a ti, Senhor. Que esta casa seja, ó Pai, suprida nas necessidades que precisam. Senhor, nós consagramos a ti o dízimo e a oferta na tua casa e declaramos a tua bênção e a tua unção. Consagramos a ti em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Pode trazer a sua oferta, se você tiver aqui no gasofilácio ou pelo Pix. Eu quero aqui, nesta noite, honrar uma pessoa que está conosco, fazendo... ao contrário. É a família. Luiz, Rose, e o outro nome é Roises, é isso? Roises. Escreve direito aqui, viu, meu? Vamos dar... está aqui, dá uma salva de palmas para eles. Sejam bem-vindos, viu? Tua amiga, você escreve direito. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Pode sentar. Sábado agora às 4 da tarde nós temos o nosso culto de jovens.
Sábado às 4 da tarde. Amém? Sábado às 4 da tarde, nosso culto de jovens. E à noite, o nosso culto de clamor. Sexta? É sexta? Então vamos lá. Amanhã, sexta-feira, às 8 da noite, nós temos o nosso culto de clamor. Você tem motivos para oração? Venha, traga os seus pedidos. E no sábado, às 4 horas, às 16 horas, nosso culto dos jovens. E domingo, às 18 horas, dia 14, o nosso culto de celebração da família. Amém? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé? Que Deus te abençoe. Tem cantina hoje aí, não? Tem? Vá lá, visita a nossa cantina e vai ser uma bênção em nome de Jesus. E dia 20, irmãos, todo dia 20 nós pagamos todas as despesas fixas da igreja. O que é a despesa fixa? Internet, água, luz, IPTU, contador. O bazar vai acontecer no dia 20. E você poderá estar conosco. Tem roupa boa. Vai estar aberto dia 20 o bazar. E você poderá participar. Ok? Vem gente de longe comprar. Vê uma senhora outro dia levou uma pancada de coisa. E eu creio que não será diferente desse próximo mês também. Amém? Levante sua mão. E vocês, domingo nós vamos anunciar quem de fato estará. Se vai ser na última quinta do mês de janeiro ou último domingo. Nós vamos fazer o nosso 3º ano do aniversário da igreja aqui, amém? Vai ser uma noite muito especial e o Senhor vai nos abençoar. E vai ter bolo, bexiga, comemorar 3 anos, amém? Então, tem Deus boleiro aí, né? Já começa a mexer aí. Levante sua mão e diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te leve em paz. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Tchau. Deus te abençoe.